Olá, meus amados. Hoje, dia 4 de agosto de 2022, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. É uma passagem bem conhecida, já tive oportunidade de comentá-la outras vezes, mas hoje, inclusive, é dia de São João Maria Vianney, portanto é dia do Padre. A igreja celebra hoje o Padre. Então, na figura de Pedro aqui, que é o primeiro Papa e proclama esta fé em Jesus Cristo, cada sacerdote também, seguindo o Pedro hoje, que é o Papa Francisco, junto com os outros apóstolos, que são os bispos, nós proclamamos que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. A igreja continua a proclamar durante séculos e milênios esta verdade de fé. Então é interessante, por que Jesus faz essa pergunta? O que estão dizendo de mim? E eles começam a falar: olha, uns dizem que você é João Batista, outro que é Elias, outro que é um dos profetas, que é Jeremias. Então, ou seja, o povo não reconhece Jesus como Messias, reconhece ele como um profeta. Que até hoje os judeus falam que Jesus é simplesmente um profeta. Como também dentro do islamismo, né? Os muçulmanos reconhecem Jesus como um profeta, abaixo de Maomé, mas é um profeta também, um enviado de Deus. Mas aí ele pergunta para os seus apóstolos: E vós? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, o primeiro Papa, proclama: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, assim, é interessante que o povo não reconhece, mas os apóstolos reconhecem. E é a segunda vez, não sei se vocês se lembram, no capítulo 14, nós estamos no 16, no capítulo 14 de Mateus, nós vemos a tempestade acalmada. Aliás, o Senhor caminhando sobre a água, lembra? E a tempestade está ali, está tendo vento contra e tal. E aí o que acontece? Jesus, quando entra na barca, para o vento. E aí eles se prostram e proclamam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E agora, novamente, só que na pessoa de Pedro, proclama que é o Messias. Portanto, o enviado, o Filho de Deus. Então, aqui, essa proclamação de fé, como eu disse, que a igreja faz até hoje, continua proclamando. E aí o Senhor vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então não é por quê? Porque os seres humanos não reconheciam Jesus como Messias. Então como é que Pedro reconhece? Uma revelação de Deus direto, pelo poder do Espírito Santo, né? Deus revelou. E aí ele vai continuar: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Lembramos que aqui ele não chamava Pedro, ele passa a ser chamado de Pedro agora, ele era chamado de Simão. E aí Jesus muda o nome dele, que na língua aramaica é Cefas. Cefas é uma palavra para Pedro e pedra, é a mesma palavra, porque afinal de contas pedra é o feminino de Pedro na língua portuguesa.
E aí é como se Jesus falasse: por isso tu és Cefas, e sobre estas Cefas construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, em cima da proclamação da fé de Pedro, em cima da pessoa de Pedro, da autoridade que é dada a ele, porque o Senhor dá a ele uma autoridade, e a partir daí a todos os papas. E alguns para dizerem: não, essa autoridade foi dada só a Pedro. De jeito nenhum. Porque se fosse assim, toda a autoridade que foi dada aos apóstolos, quando os apóstolos morreram, acabou a autoridade deles. Não, eles transmitiam essa autoridade. Você vai ver isso constantemente em Atos dos Apóstolos, que eles impunham a mão sobre homens ali para que eles continuassem, né, a missão como bispos da igreja, como é o caso de Timóteo. Paulo impõe a mão sobre ele e o faz bispo da igreja de Éfeso. Então nós vamos ver algo muito interessante aqui, porque se o poder de Pedro acabou com a morte de Pedro, não tem sentido. O Senhor dá o poder à igreja na pessoa de Pedro, mas é dado para a igreja como um todo. Então Pedro, ao morrer, foi substituído por Lino, depois Cleto, depois Clemente. E aqui no final nós vamos ver já, né, os papas, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, Papa Francisco. Então são aí 266 papas que a igreja teve desde Pedro até Francisco. E o que é interessante, você percebe que em Atos dos Apóstolos, Matias substitui Judas Iscariotes. E eles falavam: é necessário que nós escolhamos outros para que o número das testemunhas, ou seja, o número 12, prevaleça, continue. Então eles substituem. Olha, se eles substituíram um traidor, por que não vai substituir aquele que Jesus colocou à frente como cabeça da igreja? E aí ele dá essa autoridade: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essa autoridade foi dada por Jesus a Pedro e aqueles que vieram após ele, que estavam à frente da igreja, como é o caso de Francisco hoje. Este poder é chamado de poder petrino, ou seja, de São Pedro. Então, esse poder continua até hoje, porque o Senhor deu à igreja, e aquele que está à frente da igreja hoje, naquela época era Pedro e agora é Papa Francisco. Então o poder continua, não acabou com a morte dos apóstolos. E aí Jesus ordena aos seus discípulos que não diga para ninguém que ele era o Messias. Por quê? Porque Jesus queria que as pessoas reconhecessem através da pregação, através das curas, das coisas que Jesus fazia. Então que as pessoas reconhecessem, não que simplesmente fosse uma revelação dos apóstolos, mas o Senhor queria que suscitasse no coração das pessoas a fé. E aí Jesus começa a revelar tudo que ele ia sofrer, que ele ia ter que ir para Jerusalém, que ele ia sofrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que devia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro chega e fala: Senhor, que isso não te aconteça, Deus não permita tal coisa. Por quê? Porque Pedro entendia bem o que era a morte, mas ele não entendia o que era ressuscitar. Eles demoraram muito, depois da ressurreição de Jesus, eles demoraram muito para entender o que era a ressurreição. E os apóstolos, desculpe, os evangelistas fazem questão de dizer que eles duvidavam, que eles não compreendiam o que era a ressurreição, para mostrar exatamente que a ressurreição não era uma fantasia da cabeça deles, porque eles mesmos tiveram dificuldade de entender e acolher a ressurreição do Senhor. E aí Jesus já, primeiro ele tinha que dito, né, Pedro, não, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou que eu sou Messias, o Filho de Deus, mas o próprio Pai que está no céu. E depois agora aqui, quando Pedro fala que isso não te aconteça, Senhor, o Senhor diz para ele: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque pensas as coisas de Deus, não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E o que ele quer dizer com isso? Porque o pensamento judaico, portanto, dos homens, era que o Messias era um Messias político, guerreiro, que ia chegar com a espada, mandar Roma embora, deixar Israel livre de toda a opressão romana. E aqui Jesus fala que, olha, eles acabaram de proclamar que ele era o Messias, aí Jesus fala que vai morrer, Pedro fala: não, isso não pode acontecer, porque o Messias, ele é guerreiro, o Messias tem que mandar todo mundo embora. E aí, é por isso que Jesus fala: olha, você pensa as coisas não como Deus, mas como os homens, porque o pensamento de Pedro era esse: Jesus vem para libertar, sim, mas do pecado, da morte, e nos dar a vida eterna. E diante desta palavra, Senhor, nós proclamamos: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A igreja hoje proclama e continuamos a proclamar esta verdade, e continuaremos, Senhor, até que o Senhor venha, porque nós cremos que fostes enviado pelo Pai para nos resgatar de todo o pecado, da morte. Ao assumir a nossa humanidade sem abandonar a tua divindade, Senhor, o Senhor deu-nos a graça de podermos estar um dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso,
conquistando para nós, através do seu sangue derramado na cruz, a vida eterna. Oramos hoje também por todos os sacerdotes do mundo inteiro, que o Senhor possa nos dar a graça da fidelidade a mim, servo inútil, que o Senhor possa me dar a graça da fidelidade e de ser no mundo sinal da presença do Senhor. E, mãe querida, pedimos mais uma vez a tua intercessão de forma especial por todos os sacerdotes que são teus filhos prediletos e que a senhora interceda também pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Maria e de São João Maria Vianney, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.